Cadê todas? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Pelo IMCIGA, hoje de manhã a gente tem 61 matriculados. Eu acho que é um recorde da disciplina, desde quando eu assumi, né? E, bom, meu nome é Georgia, para quem não me conhece. Eu sou do Paraná, já estou aqui em João Pessoa desde 2004. Na verdade, vim para Recife, fiz doutorado lá, e aí já era professora lá no Paraná, aí fui transferida para cá, para o UFPB em 2010. Aí de lá para cá, eu estou aqui no CI, e de 2012, se eu não estou enganada, eu sempre peguei a disciplina de redes, né? Aí com exceção dos períodos passados, que Guido voltou, aí ele assumiu, e aí provavelmente a gente vai ficar... Justamente como eu reprovei. Justamente como eu reprovei. Aí a ideia é a gente ficar se revezando, né? Entre um e outro para ficar dando a disciplina. E, bom, a minha experiência com redes vem desde a época da graduação. Entre as diversas possibilidades da área de informática, né, do curso de computação, aqui pela qual eu me encantei foi a área de redes, né? É assim, não vou assustar vocês não, mas é uma área bastante complexa. Quando você imagina que você, por exemplo, quando você acessa uma página, você simplesmente dá um cliquezinho ali e você recebe a informação de volta. Você está tentando acessar uma página, por exemplo, você dá um cliquezinho e recebe o resultado daquilo que você está tentando acessar. Agora, a quantidade de coisas e a quantidade de protocolos envolvidos e etc. é impressionante. E impressionante como foi que as pessoas que idealizaram as redes, né, elas se preocuparam em colocar toda essa complexidade e protocolos e formatos e tecnologias e tudo diferente e que quando você dá o cliquezinho, tudo isso conversa e funciona e você recebe o resultado. Né? É um simples exemplo de uma página, mas poderia ser qualquer outra aplicação. Então, a minha experiência com redes vem desde a época da graduação, quando eu estagiei numa empresa que instalava na época redes, né, desde a parte física, desde a instalação de cabeamento, projeto físico da rede, até instalação dos servidores que na época estavam começando a ser instalados, servidores de e-mail, o acesso à internet para as empresas, para as casas, para os usuários finais, né? Então, aí de lá para cá, eu estou sempre nessa área de redes. Aí eu fiz o mestrado em redes, eu fiz o doutorado, não especificamente doutorado em redes, mas o processamento paralelo, e aí você vê como é que a rede se comporta quando você está executando alguma coisa em paralelo. E lá eu trabalhava lá no Paraná, no Cefet, né? Na época era Cefet lá. Hoje, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aí eu trabalhava no campo do interior e fui responsável pela implantação da rede naquele campo. Então, também, desde a parte física de projeto, da parte física da rede, até a instalação de configuração de estações, configuração de servidores, definição de servidores que teria, e-mail, página, proxy, NAT, não sei o que. Participei dessas etapas todas. Certo? E sempre também atuando como professora nas disciplinas de redes, de comunicação de dados, certo? Então a minha experiência vem desde lá para cá, né? Isso mais ou menos em 1990 e alguma coisa, porque talvez quando eles já estavam nascendo, ou eram bem pequenininhos, e de lá para cá eu venho trabalhando com redes. Ok? E vocês? O que é que vocês conhecem de redes? Alguém conhece? Alguém trabalha com redes? Já trabalhou com redes? Já fez alguma coisa em redes? Além de configurar o roteadorzinho que a gente tem em casa,
não trabalho com redes. Para outro. Eu não trabalho diretamente com redes, mas eu tenho um projeto de um jogo. Aí o servidor, o cliente, faço comunicação, entendeu? Aí é meio complicado. Quem já usou a LB2, provavelmente deve ter feito alguma coisa, né, usando o DP ou o TCP, né, que são os dois principais protocolos da camada de transporte. Né? E aqui, provavelmente, a gente também vai fazer alguma coisa implementada, certo? Ainda vamos ver, aí, confirmando a turma, e a gente vai ter uma quebra aí de período, né? A gente vai ficar um mês e pouco sem aula, então também vamos ver como é que a gente vai organizar o conteúdo para ficar melhor distribuído, né? Tanto as aulas quanto as avaliações, certo? Bom, falando um pouquinho sobre a disciplina, essa é a ementa da disciplina, certo? Então, o que a gente vai ver aqui são os fundamentos de redes, na verdade, né? Tanto é que a disciplina chama-se redes de computadores únicos. Ou seja, a gente vai estudar os fundamentos de redes. Então, os conceitos básicos de rede, o que é um modelo, o que é uma camada, o que é um protocolo, um serviço, o que é uma arquitetura de redes. Né? As redes se classificam, a gente pode classificar as redes de várias maneiras. Então, aqui a gente tem a classificação em PAN, LAN, MAN, WAN. Existem classificações de acordo com o tipo a maneira como a transmissão é feita, as redes de difusão, as redes ponto a ponto, é outra maneira de se classificar as redes, né? Topologias de rede, as arquiteturas, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, as funcionalidades específicas de cada uma dessas camadas. Se alguém já leu alguma coisa sobre esses modelos, TCP/IP e OSI, né? O OSI tem 7 camadas, o TCP/IP tem 4 camadas. Então, o que é que cada uma dessas camadas, os dois modelos fazem, né? Então, quais são as funcionalidades específicas dessas camadas? Quais são os meios de transmissão que a gente pode utilizar para as redes? Como é feito o endereçamento das estações que participam da rede? O roteamento. Quais são os protocolos de roteamento, os principais protocolos de roteamento, o que é o roteamento, para que ele serve, ok? Protocolos de transporte, a gente vai também ver, como é que a gente interliga redes, a interconexão de redes, as topologias e serviços de redes das redes locais, especificamente para as redes locais, e de longa distância, alguma coisa também, e os protocolos de aplicação, né? As aplicações que a gente utiliza, quais são os principais protocolos que a gente está utilizando hoje em dia. Então, as funcionalidades básicas de cada um desses protocolos e como é que eles funcionam. Certo? Então, essa é a nossa ementa. Essa é a ementa oficial do curso de redes. Certo? A gente não vai ver segurança? Não, infelizmente a gente não vai ver segurança. Segurança não faz parte da ementa da disciplina de redes. Vocês, se eu não me engano, têm uma disciplina que eu não sei se ela é obrigatória ou é optativa, flexível, dependendo do curso de ciência ou de engenharia da computação, que é oferecida e que trata de segurança. Aí lá também eu não sei se é segurança de rede, ou é qualquer tipo de segurança, ou é segurança em algum sistema específico. Ok? Redes industriais. Não, a gente também não vai ver redes industriais. Redes industriais não faz parte da nossa ementa. Redes de sensores. Também não. Você tem uma disciplina específica, né, que vai falar sobre redes de sensores. Rede de sensores é o quê? Acho que é rede de sensores sem fio, né? É quando você tem diversos sensores na sua rede, por exemplo, de maneira bem geral, e você vai utilizar esses sensores para medir alguma coisa aí na sua rede. Que é o fundamento da internet das coisas, né? Que você pode utilizar na internet das coisas. Ok? Bom, então quais são os nossos objetivos? Os nossos objetivos são, ao final da disciplina, vocês deverão ser capazes, né, de identificar os elementos que compõem uma rede. Então, para você formar uma rede, o que é que você precisa? Quais são os elementos que vão compor essa rede? Quais são as funcionalidades desses elementos? Por que eu preciso ter um roteador? Por que eu preciso ter o switch? Por que eu preciso ter um outro equipamento? Tá? Identificar as funções relacionadas a cada uma das camadas. Por que eu tenho que ter
ter camada de rede? Por que eu tenho que ter camada de aplicação, de transporte? Quando eu estou falando em mensagem, quando eu estou falando em quadro, quando eu estou falando em pacote, se ela está falando em pacote, ela está em qual camada? Se ela está falando em quadro, ela está em qual camada? Então, são esses tipos de coisas que a gente vai, ao final da disciplina, espera-se que, né, vocês estejam familiarizados com essas coisas. E entender a comunicação entre os vários elementos que formam as redes. Certo? Então, esses são os nossos 3 principais objetivos. Ainda com relação à disciplina, aqui eu tenho 3 bibliografias básicas, certo? As 2 primeiras, em qualquer curso que vocês forem aí, em qualquer universidade, vocês vão encontrar essas bibliografias como as recomendadas. Então, aqui eu tenho esse primeiro aí, Tannenbaum, certo? Redes de computadores. Essa é a 5ª edição, está ali a mais nova, de 2011. Okay? O segundo é o Kurose. Essa daqui eu tenho inclusive o PDF, depois se alguém quiser eu posso passar, se vocês não tiverem ainda. Eu tenho o Tannenbaum também. Tem o Tannenbaum também. Eu tenho o Tannenbaum, mas eu não tenho essa edição não. Eu tenho uma edição... Eu não lembro qual a edição que eu tenho. Anterior. E esse aqui também é o Kurose, é a mesma, mas essa aqui é a edição mais nova. Essa é de 2013, essa daqui. Não sei se vocês têm na biblioteca, mas o PDF que eu tenho é dessa. Não é dessa edição aqui, nem sei se tem também. Eu fiz uma pesquisa para tentar encontrar o PDF dessa daqui. Este aqui eu tenho. E aqui tem uma terceira bibliografia que também é bastante utilizada aí, que é o Douglas Amoner. Tá? Mas as aulas, os slides que a gente vai trabalhar e o conteúdo, eles estão baseados basicamente nessas 2 aqui, Tannenbaum e Kurose. Certo? Bom, diferenças entre as versões, por exemplo, essa daqui, 2011, 2013, 2009, 2013. Os fundamentos são os mesmos. Os fundamentos de redes não mudaram desde lá de 1900 e alguma coisa para hoje, certo? O que tem, por exemplo, aqui estava se começando a falar de 3G, 2G, então aqui nessa versão ele cita, ele fala em 2G, fala em 3G, hoje a gente já está no 4, 5, né? Então, mesmo essa versão mais nova aqui ainda não está falando de 4G, 5G, etc. Certo? Então, mas assim, os fundamentos de redes, os protocolos, o básico, tanto faz se você pegar essa versão ou se você pegar a mais atual, a descrição é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Certo? A mesma coisa o Tannenbaum. E qual dos 2 é melhor? Não tem qual dos 2 é melhor. Os 2 são muito bons. Depende de como você... qual dos 2, qual a leitura, a melhor leitura para você. Uns vão gostar de ler mais o Tannenbaum, outros vão gostar de ler mais o Kurose. Muitos dizem que a leitura do Kurose é mais fácil do que a do Tannenbaum. O Tannenbaum joga umas coisas assim que ele deduz que você já entendeu e é aquilo e pronto. E ele não entra muito em detalhe. Então, às vezes, as coisas ficam assim meio que no ar, sem você saber onde é que ele tirou determinados resultados. Certo? E também o Tannenbaum começa a análise dele das redes de baixo para cima, da camada física até chegar na camada de aplicação. E o Kurose é o contrário. Ele começa da camada de aplicação e ele, na verdade, segue o modelo do TCP/IP. Nem tem camada física aqui. Ele segue só a camada de aplicação para baixo. Certo? Mas aí um complementa o outro. E aqui ainda tem uma bibliografia complementar, que eu também não sei se tem alguma coisa na biblioteca, certo? Mas é Gabriel Cohen, Chris Peterson e etc. Esse último aqui eu também tenho, esse produção aqui. Não trouxe, mas tenho ele. Ok? Bom, com relação às nossas avaliações, vai depender muito aí do andamento da turma, como a turma vai caminhando ao longo do conteúdo, mas aqui são algumas coisas que a gente pode fazer. Listas de exercícios, listas teóricas ou listas práticas. O que são essas listas teóricas? Listas teóricas são perguntas em relação a determinado assunto.
listas práticas. O Curoso, por exemplo, ele traz um conjunto de atividades sobre o andamento do conteúdo, e ele utiliza um software chamado Wireshark, que eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Ele é um software que captura protocolos, captura pacotes, captura mensagens da rede, e ele faz uma série de perguntas a respeito daqueles pacotes que foram capturados. Então ele diz, acesse tal site, ou acesse um site qualquer. Aí você faz o acesso e captura os pacotes relacionados a esse acesso que você fez, e ele faz uma série de perguntas, de questionamentos para você em cima daqueles pacotes que você capturou. Eu, particularmente, acho uma atividade extremamente interessante, porque ali você vê aquilo que a gente fala na aula e que às vezes fica meio abstrato, né? As redes, elas são abstratas, então a maneira como as coisas vão sendo encapsuladas, as informações vão sendo encapsuladas no pacote, para ele sair da origem e chegar ao destino, isso tudo vai sendo encapsulado, um conjunto de informações que às vezes durante a aula fica meio complexo, fica meio duvidoso, você não consegue perceber muito. Aí quando você vai para a prática com o Wireshark, aí você vê lá o pacote. Quando eu clico para acessar uma determinada página, então o protocolo ele faz um GET para pegar a informação. Aí então lá você vê o GET. Para fazer esse GET, o que é que tem? Aí tem o que foi da camada de aplicação, o que foi da camada de transporte, o que foi da camada de rede, etc. E aí na rede local, o que foi que aconteceu. Então você consegue ver bem certinho como é que foi o trajeto, né? Quais são os passos para a informação chegar para você, ou ir para o destino, ou chegar para você a resposta. Então eu particularmente acho bastante didático esses exercícios. Os alunos geralmente acham muito maçante, muito cansativo. E realmente tem algumas coisas que são repetitivas. Então, provavelmente eu vou pegar algumas coisas desses laboratórios para a gente usar. Já teve turmas que eu usei todos eles. Então ficou realmente muito cansativo. Aí daqui, também como a turma é bastante grande, dá para pegar algumas coisas e trabalhar esse conteúdo prático aí nessas listas de exercícios. Certo? Eventualmente a gente pode fazer seminários sobre determinado assunto, e aí como a turma também é grande, fica um pouco complicado, porque a gente tem que arrumar seminário para a turma toda. Haja tema, né, para a gente pesquisar e organizar, e o nosso tempo também. Projetos, teve turmas que a gente já fez projetos de instalação de servidor, configuração de servidor. Já teve turmas que a gente fez projetos de implementação de determinada coisa, um proxy, um cliente de e-mail, alguma coisa assim, certo? E esses três itens aí, eles compõem um pedaço da nota, certo? E aí a gente faz as provas. As últimas turmas a gente vinha fazendo 2 avaliações, e a terceira nota era composta pelo resultado aí de listas e de projetos, certo? Mas aí essa turma aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer exatamente por conta dessa quebra do período que a gente tem. Eu acho que, por exemplo, até dezembro a gente não tem aula suficiente, nem conteúdo suficiente para fazer uma primeira avaliação, por exemplo. São só 3 semanas, né? Então, 2, 4, 6 aulas, né? Assim, bem pouco para a gente fazer já uma avaliação. Uma avaliação assim, como se fosse a primeira avaliação. Talvez a gente pegue esse conteúdo e faça alguma atividade que vá compor alguma dessas avaliações aí, a primeira, provavelmente. 5 aulas, né? Porque uma seria para a prova. Pronto, exatamente. 5 uma seria para a prova. Mas vai ter aula na segunda-feira, né? 17? A gente não consegue. Segunda-feira, dia 17. Eu não sei, eu acho que não. Eu não soube isso não. Parece que já é o recesso, dia 17? Aqui entra de férias na segunda-feira, dia 17. Exato, entra de férias, é o primeiro dia das férias, é dia 17. Pelo que eu entendi no calendário é esse. Eu cliquei também. Aí então já parou ali. Então, por isso que eu botei 6. Dia 16 é domingo, dia 17 já é as férias. Dia 17 é as férias. E aí, reposição para quem perdeu o
uma das avaliações e a prova de final. Esses slides que a gente vai usar aqui e outros materiais eventualmente que a gente use, eles vão estar disponibilizados lá no SIGA, certo? Aviso, data de prova, perfil de trabalho, tudo por lá, certo? Dúvidas? Mandem, por favor, um e-mail para esse endereço aí, Georgia, não manda para vocês. Porque se você me mandar o e-mail agora eu recebo. Aí o CI eu tenho que ligar o computador, acessar, etc. Certo? Então, qualquer dúvida emergencial aí pode mandar para esse endereço. Perguntas? Dúvidas aí a respeito dessa primeira parte da disciplina? No caso, a terceira prova vai ser uma prova mesmo. No slide anterior vai ser uma prova. Aí geralmente trabalho. Então, ali eu coloquei só como avaliação, certo? Eu coloquei assim, provas. Primeira avaliação, segunda, terceira. Provavelmente não será uma prova. Provavelmente será algum trabalho para fazer uma implementação de alguma coisa. As 3? Ou 3, terceira. 3 trabalhos. Terceira não. Ah, a terceira. Terceira não. E as provas, a senhora faz questão aberta, questão fechada, só para ter uma ideia. Aberta, fechada, verdadeiro ou falso, explique o funcionamento do protocolo tal. Bem misturado. Assim, tem de tudo. Tem de tudo. Bom, então a gente pode começar aí com o nosso conteúdo, ok? Então só a gente vai tentar falar aí sobre essas coisas hoje. Definição e utilização das redes, classificação das redes, topologias, o que é topologia, barramentos, trechos, né? Talvez vocês até já tenham ouvido falar sobre isso, já saibam. Topologias físicas, topologias lógicas, o que são componentes, serviços, e aí os modelos, né? O OSI, o TCP/IP, só uma visão geral para entender o que é cada uma dessas coisas. Certo? Bom, aqui eu tenho um pouquinho de introdução, né? Se a gente pensar na indústria da informática, ela é jovem quando a gente compara essa indústria com outras. Computador aí, mais ou menos, esses computadores que a gente utiliza hoje são mais ou menos de 1950, né? Os computadores digitais, de 1950 para cá. E as redes mesmo, 60, 70, mais ou menos, foi quando as redes surgiram de fato, né? Se a gente, vocês também, os sistemas já eram centralizados, né? Você tinha um único computador, por exemplo, numa universidade, você tinha um único computador, esse computador ficava lá numa sala, fechada, isolada, ninguém entrava, ninguém acessava, todo mundo olhava só de fora, né? Então os sistemas eram centralizados. Se você precisasse processar qualquer coisa, você precisasse utilizar um computador, você ia com o seu serviço, com a sua tarefa, lá para esse central aí, alguém pegava essa sua tarefa, processava lá e te dava o resultado. Você não tinha acesso ao computador, você não manipulava o computador, né? E as empresas aí de médio porte de universidades, elas tinham um computador, 2 computadores só e pronto. Eram extremamente caros em termos de custo para comprar e de custo para manter um computador desse, né? E aí tem uma frasezinha ali, porque era ficção científica a ideia de que 50 anos depois, passados essa primeira fase, a gente teria o que a gente tem hoje. Onde a gente não tem só computadores que participam da rede, a gente tem os celulares, as televisões, né? A gente tem um bocado agora de dispositivos que vão participar da rede, que vão fazer parte dessa rede, né? Que a gente tem hoje. E todo mundo está se comunicando. Então aqui a gente tem uma etapa que eu chamo de evolução no processamento da informação, né, que foi mais ou menos na década de 50, quando surgiram os primeiros computadores.
Eles faziam o quê? Exatamente isso que eu disse agora há pouco. Eles armazenavam, através dessas fitas, né? Eles armazenavam a informação e eles processavam a informação que eu, por exemplo, tinha alguma tarefa para ser calculada, alguma coisa para obter como resultado do processamento do computador, eu levava lá, fazia esse processamento e pegava o resultado para mim. Né? E os computadores bastante grandes, ali que você vê nessa foto colorida aqui, eles ocupam uma sala toda. Né? Entre os anos aí 60 e 80, então era o que a gente chama de era dos mainframes, né? São esses supercomputadores. Então, o processamento era processamento em batch, vocês sabem o que é processamento em batch? Então, processamento em lote, né? Você tem alguma coisa para processar, você não processa agora, você espera formar uma fila de coisas. A partir do momento que essa fila está composta, aí então processa aquela fila toda, né? Processa um lote. Mas qual o objetivo? É custo, alguma coisa assim? Custo, tempo, né? Para não ficar. Processa um negocinho agora, aí para. Aí daqui a pouco aparece alguma coisa para processar, aí vai e processa mais um pouquinho. Não, junta tudo e faz o processamento todo de uma vez. Entendi. Né? Os terminais interativos em 1960 com sistemas operacionais de tempo compartilhado. Né? Os sistemas operacionais, o processamento era compartilhado em determinado período de tempo. Né? Diferente do que a gente tem hoje, o processamento paralelo. Né? Todo mundo está processando um pedaço. Né? Problemas que existiam nessa época: baixo tempo de resposta. Você demorava para ter a resposta, você tinha que esperar o processamento daquele lote todo para você obter a sua resposta. A configuração do sistema nunca era da maneira com que o usuário pretendia. Dependência do gerenciamento centralizado, você tinha que ir lá no lugar, era eles que diziam de que maneira que você ia fazer o seu processamento, quais eram as regras, qual era o horário, qual era o dia, etc. Baixa confiabilidade. Em função de tudo isso. Nem sempre a resposta que você obtinha era a resposta correta. Se a gente pensar num banco, por exemplo, eu ia agora pegar o meu saldo, mas só que lá estava na fila para ser processado, depósito, retirada, não sei o que da minha conta. Quer dizer, o saldo que eu obtinha agora, que eu estou pegando agora, não era o saldo verdadeiro, porque ainda precisava ser processadas algumas coisas. Tecnologia digital e a microeletrônica, aí mini e microcomputadores pessoais com preço reduzido em 1970, ou seja, a partir daí de 1970 eles foram ficando menores e o preço também, né? Foi a miniaturização aí dos computadores. A descentralização, ou seja, eles deixam de ser centralizados e vão ser compartilhados, né? E a individualização, então agora cada um vai ter o seu computador. Não um computador só que faria o trabalho para todo mundo. Cada um vai ter o seu computador. E aí o detalhe é que cada um tem o seu computador, como é que a gente vai fazer para ligar esses computadores? Né? Então, a fusão computadores e comunicação influenciou a maneira como os sistemas computacionais eram organizados. Então, é o fim dos CPDs, dos tempos de processamento, certo? E o surgimento das redes. Então, os sistemas deixam de ser centralizados no centro de processamento, nos CPDs, e vão começar a surgir as redes, né? As redes de computadores. Certo? CPD, Centro de Processamento de Dados? Processamento de dados, Então, as redes surgiram da junção de computadores com os meios de comunicação. Então, você tem os computadores e tem os meios de comunicação. Então, você junta isso e aí você tem a rede, certo? Através de um grande número de computadores que vão estar interligados e vão estar cooperando. Eles vão estar se ajudando para executar tarefas de forma distribuída. Então, você põe um pedaço das coisas para ser executado por cada um dos computadores, certo? E aí, então, você tem o compartilhamento de recursos, né? As redes surgiram como a principal finalidade delas era compartilhar recursos. Que recursos? Recursos de
correio eletrônico, de transferência de arquivos, né? Você tinha arquivos que precisavam ser compartilhados. Então, como é que você ia compartilhar esses arquivos? Você tinha uma única impressora, todo mundo precisava usar essa impressora. Então, como é que você ia fazer, como é que você ia suprir essa necessidade, certo? Então, compartilhamento de recursos. Aí a gente entra com o downsizing, né, que é um termo que vem da administração e que aqui para a gente é a substituição do mainframe pelos computadores pessoais, pelos computadores, pelas estações de trabalho. E aí surge o correio eletrônico e a transferência de arquivos, que foi os dois principais para o surgimento das redes. Né? Compartilhar os arquivos que as universidades tinham, por exemplo, que precisavam ser compartilhados, os resultados de pesquisa que precisavam ser compartilhados entre vários pesquisadores e a maneira como eles iam se comunicar. O correio eletrônico e a transferência de arquivos. Certo? Bom, aqui em relação, esse é o panorama mundial, né? Aqui no Brasil, a gente, nessa época aí do surgimento das redes, surgimento e proliferação de fato das redes, a gente estava numa reserva de mercado, que foi uma lei federal de 1984, onde nenhum computador de fora podia entrar, nenhuma tecnologia de fora podia entrar, a gente tinha que produzir a nossa própria tecnologia e a gente não tinha na época know-how para isso, nem empresas que fabricavam componentes e etc. Né? Isso engessou o nosso desenvolvimento, favoreceu bastante a pirataria, né? Quando algum computador conseguia entrar, algum software entrar, todo mundo queria fazer cópia. Aí se favoreceu a pirataria e, graças a Deus, essa lei teve fim em 1991. E foi aí que a gente deu um salto grande aí na tecnologia e nas redes, né? Tanto é que em 1996, mais ou menos, de 94 para 96, foi quando a internet chegou de fato na universidade para todo mundo usar. Né? Para os alunos, para os professores, para os pesquisadores, né? Todo mundo. Antes ficava lá, só aquele computadorzinho e poucas pessoas usavam. Certo? Então, definindo formalmente uma rede, né? Uma rede é uma infraestrutura de tráfego de informação. Então, ali você tem a infraestrutura, certo? Essa infraestrutura pode ser infraestrutura com fio ou infraestrutura sem fio. Então, é a infraestrutura que você tem para o tráfego da informação, por onde as informações vão trafegar para sair da origem e chegar até o destino. E os computadores que estão ligados, né, nessa infraestrutura. Então, a infraestrutura serve para interligar os vários computadores, certo? Permitindo acesso a recursos remotos e a utilização de aplicações distribuídas. Então, aqui você tem a infraestrutura de rede, que vai permitir a interligação entre origem e destino da mensagem, e aí você tem os elementos que vão compor a sua rede, né? Então aqui a gente tem as estações de trabalho, certo? E a gente tem os equipamentos, hub, switch, roteador, tá? O que é esse hub? O hub é um equipamento que serve para interligar os computadores e formar a rede. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Tá? E uma segunda definição aqui, que é dada pelo nosso colega Guido e Luiz Fernando Soares, quando eles escreveram um livro há um certo tempo, é um conjunto de computadores, ou seja, uma rede é um conjunto de computadores capaz de trocar informações e compartilhar recursos. E esses computadores, esse conjunto de computadores, eles estão interligados por um sistema de comunicação. Certo? Então, formalmente, a gente tem aí duas definições de redes. Certo? Bom, e aí vocês sabem que as redes nos possibilitam diversos benefícios. Né? Por exemplo, aqui tem uma série deles aí. Compartilhar recursos de hardware e software. Eu tenho só e aí esse item a gente pode já falar aqui de servidores de arquivo e de impressão. Você tem uma impressora somente no seu escritório.
e você tem várias pessoas querendo utilizar essa impressora. Então você vai compartilhar recursos de hardware. Você põe essa impressora na rede e todo mundo faz a impressão desta mesma. Precisa ir no computador onde a impressora está ligada. É isso que vocês sabem. Recursos de software. Mesma coisa. Você vai compartilhar, todo mundo da rede vai usar determinado software que seja necessário. E recursos de hardware não só de impressora, qualquer hardware. Hoje em dia, com o processamento distribuído paralelo, você pode compartilhar processador, né? Processamento, você pode compartilhar memória, enfim. Tá? Possibilitar serviços distribuídos, entra aí nessa mesma linha. Compartilhar informações via e-mail, via arquivo, certo? Economizar dinheiro. Você tem uma impressora que atende todo mundo, você não precisa comprar 2, 3. Certo? Você compra, você tem vários PCs que custam muito mais barato se você for comprar um computador de grande porte. O computador de grande porte ele tem uma determinada quantidade de memória, uma quantidade X lá de processamento, que quando você junta toda a sua rede, você tem mais poder de processamento e mais poder de memória do que aquele computador que custa muito mais caro do que você montar a sua estrutura de rede, por exemplo. É outra situação. Poderoso meio de comunicação entre as pessoas, através de e-mail, através de redes sociais, hoje em dia, etc. E as redes se popularizaram principalmente por oferecer uma relação de um custo-benefício melhor do que em relação aos benefícios, como a gente falou. E aí, a partir de 90, surgiram também com as redes alguns serviços, né? O home banking, catálogos online, web, jornal online, videoconferência, vídeo sob demanda, jogos e etc. Certo? Uma série de aplicações e serviços aí. Com isso, surgiram também problemas sociais, como a pornografia, a ética, os hackers, segurança das informações, as fake news, que a gente viu bastante aí nesses últimos meses, né, e continua vendo. Enfim, são todos problemas que as redes trouxeram também. Certo? Bom, o que é que tem numa rede? Quais são os elementos que vão formar uma rede? Então, a gente tem elementos básicos e os sistemas de comunicação. Então, basicamente, a gente tem os hosts, que você pode chamar de host, ou você pode chamar de hospedeiro, ou você pode chamar de estação. Uma estação de trabalho, uma estação que faz parte da sua rede, computador, o nó da rede. É tudo a mesma coisa, tá? Então, são compostos por computadores, são os computadores que formam a sua rede. Tá? Esses são os hosts, ou os hospedeiros, ou as estações, ou o nó da rede. E os sistemas de comunicação. Aqui eles se dividem em dois itens, né? Dois tópicos. Os nós de comutação e as linhas ou troncos. Linhas ou troncos é a infraestrutura física, é o cabeamento. Uma fibra ótica, um par trançado, por exemplo. Certo? São linhas ou troncos. E os nós de computação, eles podem ser computadores, ou eles podem ser equipamentos também, dedicados a conectar dois nós da rede. Por exemplo, o roteador. Esse é um nó de computação. O repetidor é um nó de computação. Certo? Então, esses são os elementos básicos aí que vão formar as redes. Então, os elementos, as estações, a infraestrutura física, o cabeamento e os elementos que vão conectar essas estações, não só o cabo, às vezes. Você tem, por exemplo, uma rede aqui nessa sala, e aí você tem uma outra rede na sala aqui do lado. Então, como é que você vai conectar essas duas? Dependendo da distância, você vai precisar de um nó de computação. Você vai precisar colocar um switch, você vai precisar colocar um roteador, certo? No meio do caminho, vai depender aí da configuração que você vai querer. Bom, como é que a gente classifica as redes? Existem várias classificações, certo? Inclusive nessa aqui, quanto à escala, que é com relação ao tamanho da sua rede, a área, a abrangência da sua rede. Eu classifiquei aqui em 4. Existem outras subdivisões aí, mas eu prefiro deixar dessa maneira, certo? Então, a gente tem
PAN, LAN, MAN e WAN é a classificação das redes com relação à escala. E a gente também pode classificar as redes quanto ao tipo de transmissão. E aí as redes podem ser ponto a ponto, ou pode ser difusão, ou também chamada de broadcast. Difusão e broadcast é a mesma coisa, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a escala, com relação à escala. Então essa é uma classificação que tem lá no Canebal. Ele classifica as redes PAN, a primeira ali, aquelas que abrangem 1 metro quadrado. Então essa é uma rede PAN. Aí as LANs, elas abrangem um edifício, uma sala, um campus universitário. Ele classifica isso como sendo uma LAN, certo? Uma cidade, por exemplo, é uma MAN. E a WAN, até um certo tempo atrás, a internet estava dentro da WAN. Hoje em dia, ele está classificando a WAN como sendo aquela que abrange um país, um continente, ele classificava como WAN, e a internet é uma classificação à parte, aquela que engloba conjunto de países e continentes, etc. Tá? Mas a gente pode ficar assim, internet e WAN é um bolo só, certo? Então, falando um pouquinho sobre as redes PAN, né? Então, é uma tecnologia de rede formada por nós que estão muito próximos, né? 1 metro quadrado. Então, por exemplo, meu computador com algum outro periférico aqui, uma impressora, por exemplo, uma impressora sem fio, uma impressora de rede, isso já é considerado uma PAN, certo? Então, computador portátil conectando-se a um outro, meu computador conectado a outro, também já é considerado uma PAN, eles estão muito próximos. E aí essa conexão pode ser feita via Bluetooth, pode ser feita através de UWB, que é uma tecnologia exclusiva para redes PAN. Tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre essa tecnologia não, é só para a gente saber que como é que eu vou ligar, se eles estão muito próximos, eu posso usar Bluetooth para fazer essa comunicação, ou eu posso também usar essa outra tecnologia aí, o UWB, tá? Que é uma tecnologia para redes PAN, usando aparelhos sem fio próximos ao usuário. Por exemplo, impressora, mouse, teclado, por no máximo 10 metros de distância. Tá? Então, são as redes PAN. As LANs, elas têm um tamanho restrito, né? Então, são redes locais, elas são privadas, certo? Então, só quem acessa essa rede local é quem faz parte da rede local. Por exemplo, se a gente tivesse uma rede local nessa sala, quem vai acessar? É só quem vai acessar essa rede é só quem tem acesso a essa sala aqui. Contidas em um edifício ou em um local físico restrito. Tecnologias de transmissão. Quase sempre consiste em um cabo onde todas as estações estão conectadas. Não necessariamente um único cabo hoje em dia, mas quando elas foram idealizadas era assim, porque tinha um único cabo, um único barramento, onde todas as estações estavam penduradas nesse barramento. Hoje em dia, se você colocar um switch, se você colocar um hub e ligar todas as estações a esse equipamento central, você vai ter também uma LAN. Se for um hub, você vai ter um barramento. Fisicamente você tem uma estrela, mas logicamente você tem um barramento. Velocidades. Começou-se com 10 megabits por segundo e hoje a gente já está em 10 gigabits por segundo. Tem baixa taxa de erro, você quase não encontra, não tem erros quase nas LANs, a não ser que seja um problema, sei lá, a placa de rede do computador está começando a dar defeito, ou o cabo que liga o computador, o conector não está muito bem ajustado, certo? Você não tem quase erro na LAN, muito baixo. E baixo custo também. O custo de você montar uma LAN é o computador, o cabo e o hub. R$80, R$50 e o cabeamento. Tá? Baixo quando comparado aos outros tipos, né?
Ainda falando sobre as LANs de difusão ou de broadcast, ou mesmo as redes ponto a ponto, elas admitem diversas topologias. O que é uma topologia? Topologia é a disposição física dos elementos da rede. Então, essa é a topologia física. De que maneira os elementos que formam a rede estão organizados? Existe também o conceito de topologia lógica, que é a maneira como a mensagem, o quadro, a informação, ela trafega nessa topologia física. Então, você pode ter uma topologia física, que é, por exemplo, uma estrela, mas, logicamente, essa estrela funciona como se fosse um barramento. Eu vou falar daqui a pouco, certo? Então, essa é a diferença entre topologia física e topologia lógica. Então, física é a maneira como os elementos estão dispostos fisicamente dentro da sua rede, certo? E aí a gente pode classificar essas redes LAN em barramento, anel, estrela, malha. Essas são os 4 tipos básicos. Você pode também ter numa única rede uma junção dessas topologias físicas. Um pedaço da rede é barramento, pedaço da rede é estrela ou anel, enfim. Você pode fazer uma combinação de tipos aí na sua rede, certo? E aí, se você vai estar juntando tipos aí, topologias diferentes. Então, barramento, anel, estrela e malha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas topologias. A primeira delas é a topologia em barramento. Então, barramento é contar a figura aqui embaixo. Você tem um barramento, um cabo, e nesse barramento, todas as estações da sua rede estão conectadas nesse único barramento, certo? Se um desses computadores aqui falha, esse aqui, por exemplo, falha, ou você tira esse computador da rede, ou ele está desligado, a rede não é afetada, não tem problema nenhum. A comunicação entre os outros elementos da rede continua acontecendo, a sua rede continua funcionando. O problema está se o barramento se romper. Se o barramento se romper, aí sim você vai ter uma falha na sua rede. Mas a falha de uma estação não prejudica o funcionamento da rede, tá? Quando uma estação, qualquer uma delas, tem dados a transmitir, ela faz o quê? Ela envia os dados para o barramento. Esses dados vão percorrer o barramento até chegar na estação de destino. Então, qualquer computador pode enviar um sinal e todos os outros vão escutar esse sinal. Todos os outros vão perceber que tem coisa trafegando na rede. Qualquer um poderia receber. Qualquer um poderia receber. Agora, qualquer um recebe? Não. Não recebe por quê? Porque quando a estação monta o seu quadro e coloca na rede, vai o endereço da origem, quem é que está enviando e para quem é, qual é o endereço de destino. Então, cada uma das estações, quando o quadro chega na sua interface de rede, ela olha para o endereço de destino. Esse endereço é o meu? É. Então, eu pego o quadro. Esse endereço é o meu? Não, não é. Então, eu simplesmente ignoro. Certo? Então, por isso que aqui qualquer computador pode enviar um sinal e todos vão ouvir esse sinal, todos vão escutar o barramento. Algum desses computadores controla a rede? Ou nenhum? Não, ninguém controla. Certo. Certo? Esse é o barramento. Então, fisicamente, né, você tem o barramento e todas as estações penduradas nesse barramento. A segunda topologia é a topologia em anel. Então, todas as estações estão conectadas em um loop fechado, ou seja, em um anel. Caso um desses computadores, por exemplo esse, se desconecte, a rede é desativada, porque o anel fica aberto, certo? A comunicação entre as estações é sempre de uma para outra, de uma para outra. Se essa primeira estação aqui, essa de cima, tem dados a enviar para de baixo, ela tem que enviar para a vizinha envia para a vizinha, que envia para a vizinha até chegar ao destino, certo? Bom,
a locação, o uso do canal, como é que as estações, como é que quem tem dados para transmitir, como é que ela aloca esse canal. Essa alocação pode ser estática ou pode ser dinâmica. Estática, cada estação vai transmitir apenas durante o tempo que ela dispõe. Digamos que a rede seja configurada para que cada estação transmita durante 1 segundo. Então, essa daqui tem dados para transmitir? Tem. Quanto tempo ela vai transmitir? 1 segundo. Terminou o 1 segundo dela, se ela tiver ainda dados, ela não terminou a transmissão toda, ela para e passa a vez para a próxima. Agora é essa. Essa tem dados a transmitir? Não, não tem. Aí passa para outra. Não tem. Essa daqui só vai transmitir quando chegar a vez dela de novo. Essa é a alocação estática. Você está falando que ele vai passar para o mas nesse caso, ela não teria que retransmitir para frente? Ela transmitisse no tempo dela ou... Por exemplo, essa de cima quebrará para embaixo. Aí ela não vai para o da direita. Aí esse da direita não teria que repassar? Vai, Sim. Se ela está transmitindo para aqui, ela transmite para esse. É para mim? Não. Então eu passo para frente. É para mim? Não. Eu passo para frente. É para mim? É. Ela também olha para o endereço de destino. Ah, eu sou o destino. Então, eu recebo. Mas isso aí entra dentro do tempo de transmissão da outra máquina? Da máquina que está servindo de ponte? Isso não pode acabar fazendo com que ela nunca consiga mandar o que há para você mandar? Pode. Por isso que tem a comunicação não é tão simples como eu estou colocando agora. Quando a gente estiver estudando esses protocolos de alocação de canal, aí então a gente vai ver como é que elas resolvem. E aí tem vários protocolos, não tem um só. Tá? E a alocação pode ser dinâmica também, ou seja, é por demanda, à medida em que ele é solicitado. Então, fica percorrendo aqui dentro uma permissão para transmitir. Quem tem dados a transmitir, pega essa permissão. A permissão está trafegando aqui. Aí, aquela estação lá de cima tem dados. Então, ela pega essa permissão e põe os seus dados. Começa a transmissão dos quadros dela. Aí, então, ela transmite tudo que ela tem para transmitir. Quando ela terminar a transmissão, aí, então ela põe a permissão de novo no anel. E aí essa permissão fica ali circulando até que outra estação tenha dados a transmitir. Ok? Nos dois casos, estática e dinâmica, só pode um computador por vez transmitir, né? Um computador por vez. Porque eu pensei, tipo, esse compartilha para cá enquanto esse está compartilhando para cá. Não. Essa é uma das diferenças entre a topologia em barramento e a topologia em anel. Na topologia em anel, só uma estação vai fazer a transmissão. As outras não tem nem a menor chance delas tentarem transmitir junto. Na topologia em barramento, ao contrário, duas estações podem tentar transmitir ao mesmo tempo. Aí também existe um conjunto de protocolos para resolver essa situação. Essas duas têm dados a transmitir agora. Então elas fazem o quê? Um dos protocolos. Elas escutam o canal. Elas verificam se tem alguém transmitindo. Se não tem, então as duas detectaram que não tem ninguém transmitindo agora. Então ao mesmo tempo elas começam. Se as duas começam, isso está errado. Só pode uma estação transmitir por vez. Então, quando isso acontece, duas transmitem ao mesmo tempo, acontece a colisão. Quando acontece a colisão, todas param, as duas param, e elas vão escutar o canal. Elas vão esperar um tempo aleatório e vão escutar o canal. E aí pode ser que essa daqui escute primeiro do que a outra, porque elas esperam um tempo aleatório, essa aqui pode ter esperado menos do que a outra. Então, essa daqui se apodera do canal e vai fazer a transmissão. E uma vez que a estação se apodera do canal, aí o canal é dela. As outras percebem que o canal está sendo ocupado. Qual a topologia seria melhor? Depende. Na verdade, assim, essa topologia hoje em dia, desta maneira, você tem quando você coloca um hub.
Porque o hub, fisicamente, ele é a estrela, ele é o nó central e todas as estações vão estar conectadas nesse hub. Só que eu vou falar daqui a pouco sobre a estrela. Quando você está usando o hub, fisicamente você tem estrela, mas logicamente você tem o barramento. Porque o hub recebe o quadro e ele propaga para todas as portas. Então, todo mundo está escutando. Agora, graças a Deus, a sofisticação dos protocolos que tem aí por trás, eles resolvem essa questão aí de colisão, né? De duas estações tentarem transmitir ao mesmo tempo. Mas vai depender muito de qual é a sua rede, quais são os protocolos que você tem disponível no momento. Então, a topologia aí estrela. Nessa topologia estrela, os computadores da sua rede estão ligados, estão interconectados através de um nó central. Esse nó central pode ser um hub, pode ser um switch, certo? A comunicação entre as estações dá sempre através do nó central. Então, se essa estação aqui de cima tem dados a transmitir para de baixo, ela transmite para o central e o central repassa para a estação de destino. Tá? Caso um desses equipamentos aqui se desconecte, não tem problema nenhum, a sua rede continua funcionando. Agora, o problema está se este equipamento aqui, se o nó central falhar. Porque como a comunicação é através dele, se ele falha, pronto, não tem comunicação entre as estações. Certo? E a última topologia física é a topologia em malha. Então, existe uma ligação física da estação para todas as outras que fazem parte da rede. Então, todo mundo está ligado com todo mundo. A vantagem é que essa rede é tolerante a falhas no que diz respeito ao cabeamento. Ou seja, se esse cabeamento aqui se falhar, a comunicação desta estação para esta outra pode vir, por exemplo, por aqui. Ou pode vir por aqui. Então, a comunicação vai acontecer. A desvantagem é que você tem muitas ligações para cada uma das estações, então o cabeamento fica extremamente complexo. E ainda, para cada cabeamento desse, significa uma placa de rede instalada no computador. Então, o seu computador aqui, só para esse exemplo, tem que ter 4 placas de rede. Uma para cada ligação. E também tem uns que não conseguem se comunicar com o outro, né? Por exemplo, esse daqui não consegue se comunicar com o da esquerda. Vai ter que fazer um caminho. A comunicação aí nesse caso vai dar, por exemplo, eu vou para cá, ou então para cá, para cá. Bom, então aqui, problema em relação às interfaces de rede, já que para cada segmento, para cada cabo desse daí, é necessário você ter uma placa de rede instalada no computador. E aí nem todo computador vai ter slot suficiente para você instalar 4 placas de rede. Certo? Sem contar que você vai ter um custo a mais aí para a redezinha pequena, tá até tranquilo. Agora para a rede maior, mais complexa, fica difícil de implementar. Professora, qual é a diferença física entre o barramento e a estrela? Que eu não entendi muito bem a diferença física, assim, sabe? É porque, para mim, visualmente, parece a mesma coisa, do barramento e da estrela. Pronto. Não. No barramento, você não tem um nó central. Você tem um barramento onde todas as estações estão ligadas nesse barramento. Aqui, e a comunicação de uma estação para outra vai passar por esse barramento. Aqui na estrela, você tem a ligação das estações, acontece sempre por esse nó central. Se este nó central for um hub, o hub ele faz o quê? O hub ele é um repetidor que tem várias portas. Então, ele recebe, por exemplo, o quadro dessa primeira estação aqui. Ele faz o quê? Ele propaga, ele repete para todo mundo. Então, ele não olha para o campo de destino e verifica assim, esse quadro é para a estação aqui, para o número 2. Não. Ele simplesmente repete para todo mundo. Para todo mundo, entendi. E se ele repete para todo mundo, então ele funciona logicamente como sendo um barramento.
Então não são os computadores que ficam olhando para o barramento, no caso, né? É o contrário, né? Ele propaga para todo mundo. Ele propaga para todo mundo. Entendi. Se você coloca um switch aqui, o hub ele é o equipamento da camada 1, da camada física. Ou seja, é simplesmente a infraestrutura da sua rede. O switch ele é o equipamento da camada 2, da camada de enlace. A camada de enlace é a camada da rede local, é onde você monta a sua rede local, são os protocolos da rede local. Então, se o switch é o equipamento da camada 2, ele olha para o quadro. Quem é a origem e quem é o destino. Então, o switch tem internamente uma tabela que quando ele é inicializado, e conforme os quadros vão chegando nas determinadas portas dele, ele vai montando uma tabela. Endereço tal está na porta tal. Endereço de máquina tal está na porta tal. Endereço de máquina tal está na porta tal. Então, quando essa estação aqui, por exemplo, se aqui no meio é o switch, essa estação manda os quadros para cá, ele faz o quê? Ele olha na sua tabela e verifica, o endereço de destino está nessa porta 3. Então, ele encaminha só para a porta 3, ele não vai encaminhar para as outras. Então, aí sim, ele está funcionando exatamente como uma estrela. Da origem para o nó central, para o destino. Entendi. Certo? Dúvidas por enquanto? Bom, e aí um exemplo voltando lá na topologia em barramento, um exemplo de tecnologia que foi implementada especificamente para a topologia barramento é o padrão Ethernet. Hoje em dia ele é um padrão, né? Quando ele começou, era uma ideia, era uma configuração de rede e tal, mas hoje ele é um padrão, e é o padrão que está implementado nos nossos computadores. Então, se você olhar nas suas configurações de rede, você tem um ipconfig, no Windows, por exemplo, ipconfig lá no prompt, você vai obter as suas configurações de rede. Tem lá seu endereço IP, seu endereço de DNS, etc, e tem lá quem é a sua placa de rede, adaptador, Ethernet, e vem o endereço MAC, né? O endereço MAC da sua placa de rede. Então, aqui é o padrão Ethernet, ou seja, é uma tecnologia de rede extensamente usada, é a principal de rede, né, de rede local, e ela não emprega, hoje em dia não emprega só a topologia em barramento, porque quando você põe um switch, o switch também é switch Ethernet e você vai ter uma topologia em extremo. Mas quando ela foi idealizada, ela era barramento, tá? Originalmente operava com 10 megabits por segundo, quando começou o padrão Ethernet eram 10 megabits por segundo, depois passou a 100 megabits por segundo, que é o Fast Internet, conhecido, né, padrão do Fast Internet. Depois passou a 1 gigabit por segundo e hoje em dia a gente já vai em 10 gigabits por segundo, certo? Bom, aqui é só ilustração daquilo que a gente já falou, certo? Então, vários computadores estão compartilhando esse barramento. Enquanto um computador está enviando os seus sinais, os demais esperam. Assim que ele termina, o próximo vai começar a enviar os seus quadros. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é quem está enviando. Ele põe os seus dados no barramento, os quadros trafegam pelo barramento todo, mas só a estação de destino é quem vai receber e vai processar a informação. Certo? Um exemplo de padrão, um exemplo prático de padrão implementado especificamente para a topologia ANEL foi o padrão do token ring. Hoje em dia esse padrão está totalmente em desuso, certo? Mas foi um padrão bastante usado lá em 1980, mais ou menos, ele competia com o padrão Ethernet. Aí o Ethernet sobreviveu, virou Ethernet comutada com o switch e ele morreu. Mas é um padrão desenvolvido especificamente para topologia em anel. Tá? Então, a ideia dele é exatamente aquela
aquela que eu expliquei para vocês antes, e aqui tem uma ilustração. Veja, aqui tem então a transmissão, né, do quadro. Esse é o emissor, ele põe os dados no anel e esses dados vão passando de estação para estação até chegar ao destino. Quando chega o destino, ele recebe, ele modifica um determinado campo do quadro para dizer que ele recebeu e ele recebeu corretamente. E depois ele devolve esse quadro modificado que chega até lá à origem e a origem sabe que ele recebeu e recebeu o quadro corretamente. Tá? Mas envia o dado todinho de volta ou só uma confirmação? Só a confirmação. Certo. Pronto, aqui tem um exemplo. A permissão fica passeando pelo anel. A estação 1 tem dados a transmitir. Então ela pega a permissão e joga o seu quadro na rede. Passa do 2 para o 3, chega no 4. O 4 recebe, que é o destino, modifica esse quadro e volta lá para 1. Aí o 1 terminou de transmitir, então ele põe a permissão de novo. Põe a permissão de transmissão no anel. Essa permissão fica lá, trafegando. Quem tem dados a transmitir, pega essa permissão e aí faz a sua transmissão. Põe o quadro na rede, vai até o destino pega, modifica o quadro, devolve a confirmação de que recebeu e volta para a origem. Ok? O outro exemplo de padrão para a rede anel é o padrão FTDI. Funciona da mesma maneira que esse anel que a gente já falou, só que aqui é utilizando fibra ótica. Certo? É um padrão específico para fibra ótica e, consequentemente, ele utiliza uma taxa de transmissão mais alta, 100 megabits por segundo. O padrão Token Ring, ele atingia 14 megabits, né? Quando a internet atingia 10, ele atingia 14 megabits por segundo. Tá? E aqui é fibra ótica, então o anel é formado através da fibra, pela fibra. Né? O meio utilizado para se formar o anel é a fibra ótica. Então, nesse padrão, existem, na verdade, dois anéis, o anel interno e o anel externo. O anel externo é usado para a transmissão dos dados. O interno só entra em funcionamento se alguma coisa de errado acontecer com o anel externo. Então, o interno é meio que um backup, certo? Se uma das estações falhar, essa daqui, por exemplo, então o anel é fechado entre o interno e o externo para que aquela estação fique isolada e a rede não deixe de funcionar. E o padrão ATM foi idealizado especificamente para a topologia estrela. Né? É um modo de ATM, é um modo de transferência assíncrono, ele atinge até 600 e alguma coisa aí, megabits por segundo. Então, só que detalhe é que se você vai usar esse padrão, a sua placa de rede tem que ser padrão ATM, o seu switch tem que ser switch ATM, todos os elementos da sua rede tem que seguir o mesmo padrão. Tá? Mas o funcionamento dele é exatamente o mesmo funcionamento da topologia estrela. Certo? Pronto, aqui começou com 155 megabits, mas depois ele atingiu os 625, se eu não estou enganado. Certo? E também tem utilizando fibra óptica. Cada conexão consiste aí em um par de fibras. Aqui você tem o switch ATM e aqui você tem a estação que está conectada nele. Então aqui você tem o par de fibras, né, transmissão e recepção para fazer a ligação e comunicação entre a estação e o switch. LANs. Tudo isso que a gente falou é em relação às LANs, certo? Então, a gente classificou as redes PAN, LAN. Na LAN, a gente pode ter topologia
Estrela, anel, barramento, malha. Tá? E aí a gente passa agora para as redes MAN, que são as redes metropolitanas. Então você sai do seu edifício, da sua sala Da cidade. e passa para a cidade. Então agora você tem a abrangência de uma cidade. Então é restrita tipicamente à área de uma cidade, por exemplo, e um exemplo de rede MAN é a TV a cabo. Então é um exemplo de rede MAN. E hoje, com o acesso e a disponibilização dos serviços de internet junto com a televisão a cabo, então você tem toda a infraestrutura utilizada para TV a cabo, você está usando também para acesso e disponibilização de serviços de internet, certo? Então aqui você tem aqui um barramento de casas, né? Então você tem vários barramentos atingindo a sua cidade toda, e cada porção aí, cada região da cidade, ela tem um equipamento que vai fazer a junção, que vai conectar essa região à infraestrutura toda de rede, de TV e de internet disponibilizado pelo provedor de internet e de TV a cabo. Né? Você tem aqui pequenas, como se fossem pequenas lãs, né? Que quando junta, formam uma LAN. E as WANs, que são as redes de longa distância, que abrangem aí o país, o continente. Vão de alguns quilômetros a milhares de quilômetros. As velocidades das WANs são relativamente mais baixas do que as LANs, né? As LANs já estão atingindo 10 gigabits por segundo. Uma WAN, se a gente pegar o acesso à internet que a gente tem em casa, por exemplo, a gente chega a megabits por segundo. Né? A gente não chega ainda a gigabits. Né? As taxas de erros também são mais significativas do que as LANs. Nas LANs você quase não tem erro. Nas WANs você tem. Por quê? Porque a infraestrutura toda de equipamento, de configurações, de protocolos é bem mais complexa do que a LAN. Você depende de equipamentos que são fornecidos pelos provedores de acesso à internet. Você depende da quantidade de pessoas que estão acessando determinado equipamento. Né? Enquanto na LAN você tem ali 10 usuários, 50 usuários, 100 usuários, são só aqueles. Você só está competindo com esses. Quando você entra na WAN, você está competindo com milhares de usuários. Né? E o custo também é relativamente mais elevado. Você tem outro tipo de cabeamento, né? Por exemplo, fibra ótica, outro tipo de fibra ótica, mesmo para trançado, já é outro tipo de para trançado. Roteadores, eles já são bem mais caros do que switches, do que hubs, então você tem aí um custo mais elevado também. Bom, uma WAN, ela é o quê? Ela é um conjunto de sub-redes, ou seja, ela é um conjunto de pequenas porções de rede que quando você junta tudo forma uma WAN. Essas sub-redes, elas têm o quê? Elas têm meios de comunicação, ou seja, para trançado, fibra ótica, conexão sem fio. Então, você tem o meio de transmissão e você tem os roteadores. Então, a comunicação, a conexão entre essas pequenas porções aí de rede, entre essas redes, é dada pelos roteadores. Certo? Então, tanto é que você tem aqui, essas bolinhas aqui são representadas pelos roteadores. Então, você tem aqui uma LAN, outra e outra, 4 LANs. Cada uma dessas LANs tem um roteador. E a comunicação dessas redes para se formar, dessas redes LAN para se formar uma WAN, é através desses roteadores. Então, na sua rede local, tem um roteador, e esse roteador da sua rede só se conecta com outro roteador. Certo? E aí você vai ter aqui um conjunto de roteadores que vão
fornecer para você toda a estrutura, a infraestrutura, tanto física quanto de protocolos, etc., para você acessar a internet. Então, aí a gente já falou, o país ou continente, a abrangência dela. Os computadores são ligados a subredes que vão transportar as mensagens. Essas subredes, elas são mantidas pelas companhias telefônicas ou outros provedores. Quando eu estou falando em subrede na WAN, eu estou me referindo a essa parte cinza aí da figura. Tá? É a subrede de roteadores. Não é a subrede LAN. Resumidamente, falando aí sobre como é que as mensagens trafegam na WAN, a comunicação é sempre feita através dos roteadores. Então, ali naquele desenho, naquela imagem, a gente tem os roteadores A, B, C, D e E. Tá? Os roteadores se comunicam através de outros roteadores. Então, na primeira bolinha aqui, a comunicação é feita através dos roteadores. Se eu vou acessar a internet, o meu computador se conecta com o roteador da minha rede. Através do roteador da minha rede é que a mensagem, o que eu estou tentando fazer, o que eu estou tentando acessar, essas informações saem através do meu roteador da rede. O meu roteador da minha rede vai se comunicar com outro roteador, provavelmente do meu provedor. Esse meu provedor vai se comunicar com o roteador de lá, se comunica com o roteador de outro lugar. E assim você tem a malha de roteadores que vão formar a comunicação, o caminho da origem até o destino. Tá? Os pacotes, eles podem ser armazenados aí nos roteadores intermediários através de duas formas. Store and forward, armazenamento e encaminhamento, ou então através da comutação de pacotes. Então, na comutação de pacotes, não é estabelecido um caminho dedicado. Então, aqui na figura, a gente tem a primeira situação, o armazenamento e encaminhamento. Todo mundo segue o mesmo caminho. A, C, E. A, C, E. Esses quadradinhos aqui pretinhos são os pacotes. Eles estão seguindo sempre o mesmo caminho. Então, é o primeiro caso. Armazenamento e encaminhamento. Eventualmente, eles podem não seguir o mesmo caminho. Aí, então, é a comutação de pacotes. O pacote chega no roteador A, o roteador A escolhe se ele vai encaminhar para B ou se ele vai encaminhar para C. Então, em determinado momento ele pode encaminhar para C, em determinado momento ele pode encaminhar para B. Vai depender da situação da rede. Como é que está a rede nesse momento? O caminho de A para C está muito congestionado. Então, ele encaminha para B. Tá? Então, essa é a computação de pacotes. Ou quando tem problema também no caminho. Pronto, ou quando tem problema no caminho. É outra situação. Qual a diferença entre pacote e quadro? Boa. Quadro é quando a gente está na camada 2, na camada de enlace, na rede local. Então, é o quadro. Quando a gente está na camada 3, é o pacote. E o que eles têm de diferente? Eles têm de diferente são só as informações que eles estão carregando, que eles estão armazenando naquele momento. Na rede local, você tem só o seu quadro com as informações da sua rede local. Quando você vai para o pacote, ou seja, quando você entra na WAN, quando você entra na internet, o seu quadro se transforma em pacote porque são acrescentadas outras coisas nele. Aqui, como a gente está falando em WAN, então a gente já está na camada 3, que é a camada de rede. Então, já é o pacote. Tá? Bom, para que um host, para que uma estação envie uma mensagem, como é que ele faz? Então, aqui a gente tem esse quadro, esse retângulo aqui com essa bolinha dentro. É um host, ou seja, é uma estação da rede, e este outro aqui é outra estação. Então, para o envio de mensagens deste host para aquele outro, o que acontece? Este host divide a mensagem em pacotes, ou seja, ele tem uma mensagem muito grande que ele precisa transmitir. Essa mensagem não cabe em um pacote só. Cada pacote, dependendo do protocolo que está sendo utilizado, ele tem um formato e um tamanho máximo.
esse pacote, essa mensagem não cabe dentro desse pacote, então essa estação aqui dividiu essa mensagem em vários pacotes, que são esses pretinhos aqui, esse quadradinho pretinho. Cada um desses pacotes tem um número, então a estação divide a mensagem, numera os pacotes e coloca os pacotes na rede, ou seja, ela injeta os pacotes na rede. Então ela está ligada, a estação está ligada ao roteador A, então ela encaminha tudo para A. Nesta imagem aqui, A está configurado para encaminhar os pacotes para C. Então ele recebe e encaminha para C. C encaminha para E, que por um acaso já é o destino. E é o roteador aonde o destino está conectado. Então E recebe esses vários pacotes e encaminha ou entrega para o destino. Professora, quando a senhora falou sobre o máximo do tamanho do pacote, né? Aí, se você decidir colocar um pouco menos do que o tamanho do pacote, você está perdendo dados, né? Porque ele vai preencher com vazio, né? E mandar daquele jeito mesmo. Aí você vai ter que mandar mais pacotes porque você deixou um pedaço vazio. Exato. Né? Sim. Entendi. Bom, ainda nessa figura, todos os pacotes seguem a mesma rota. Em outras redes, essa rota pode ser diferente. Como eu disse antes, determinados pacotes podem chegar aqui em A, quer dizer, eles sempre vão chegar em A nesse caso, né, porque A é quem está ligando a origem. Aí A decide se vai encaminhar para C ou vai encaminhar para B. Esse decide se vai encaminhar para A ou decide se vai encaminhar para B são os algoritmos de roteamento. Certo? Então, existem algoritmos de roteamento estático, ou seja, a rota é sempre a mesma. Uma vez que a rota foi calculada, essa rota é sempre a mesma. E existem os algoritmos de roteamento dinâmico, que são aqueles onde as rotas estão dinamicamente sendo calculadas. Para quê? Exatamente para levar em consideração as situações da rede. Um caminho que estava funcionando deixou de funcionar, um roteador que deu problema, algo que não estava funcionando voltou a funcionar, então precisa recalcular, certo? Bom, nem todas as nuances são colocadas no pacote. Isso aí é modelado como um grafo, é? É. Aí, Sim. tipo, o caminho mais curto. Isso. O caminho mais curto, o algoritmo de Dijkstra é um dos usados para o roteamento pelo caminho, que é chamado de roteamento pelo caminho mais curto. Bom, resumidamente, então, a gente tem a classificação aí das redes em relação à escala. PAN, WAN, MAN e LAN. Certo? Pessoais, locais, metropolitanas e de longa distância. Ainda, a gente pode classificar as redes quanto ao tipo de transmissão. Então, são as redes de difusão ou broadcast e são as redes ponto a ponto. Então, nas redes de difusão, as mensagens enviadas são recebidas por todos os nós da rede. Então, você está compartilhando o meio de comunicação. O barramento, as redes sem fio, são exemplos de redes de difusão. Nas redes ponto a ponto, você tem a ligação dedicada entre um ponto e outro da rede. Por exemplo, malha, estrela. Né? Você tem a ligação ponto a ponto, da estação ponto a ponto para o hub, ponto a ponto para o switch. Tá? Conexões entre pares de máquinas individuais, né? As redes ponto a ponto. Um roteador para outro roteador, uma conexão ponto a ponto. Certo? O barramento da rede local é uma difusão. Ok? Bom, quem são os componentes e serviços da rede? Então, os componentes eles podem ser componentes de hardware, componentes de software, protocolos. São os elementos que formam a sua rede. Tá? As estações
aplicações, os equipamentos de conexão hub, switch, roteador, ponte, gateway, etc. Software, sistema operacional, as aplicações de rede, aplicações que você desenvolveu, protocolos, conjunto de protocolos aí, família TCP/IP, IPX, NetPeer, são outros protocolos aí de rede, certo? Embora a gente vá se ater nos protocolos da família TCP/IP, né? Mas IPX, NetPeer são protocolos também de rede e conjuntos de protocolos, mas são protocolos proprietários. E os serviços da rede? Bom, os serviços eles podem ser classificados de duas maneiras: orientado à conexão e os sem conexão. Orientado à conexão, o serviço orientado à conexão, ou seja, você estabelece uma conexão entre origem e destino. E essa conexão ela é mantida enquanto você estiver usando o serviço. Por exemplo, telefone. Quando você está falando com alguém, você está com a conexão aberta. Você só está se comunicando através dessa conexão. Então, é um serviço orientado à conexão. Sem conexão, você não estabelece, você usa o serviço, mas você não fica com a conexão estabelecida como quando é com o telefone. Por exemplo, uma consulta a qualquer coisa aí, uma consulta a um banco de dados. Você formula a consulta, envia a consulta e espera a resposta. Você não fica com a conexão estabelecida. Sua máquina com o destino. Você envia a consulta e pronto, não tem conexão. O destino recebe essa sua consulta, monta a resposta e envia a mensagem para você de volta. Certo? É o sem conexão. Esse com conexão e sem conexão vocês vão ouvir de hoje até o último dia de conteúdo, o último dia de aula. A gente vai falar em serviço com conexão e serviço sem conexão. Porque todas as camadas elas têm protocolos que oferecem serviços com conexão, sem conexão. Isso é teórico, né? É teórico assim. O DP, protocolo DP, ele é sem conexão. Nossa. TCP é com conexão. Quando você está usando o protocolo TCP para qualquer coisa, seja as aplicações que já existem, HTTP, etc, ou seja uma aplicação que você escreveu, seu jogo lá, por exemplo. Você tem que escolher se você vai usar TCP ou se você vai usar o DP. Então, se for TCP, é com conexão. Provavelmente são as duas estações lá, elas ficam conectadas o tempo todo. Elas só jogam se elas estiverem conectadas. Então, assim, é teórico, mas também é prático. Mas eu queria dizer no sentido de classificação mesmo. Sim, em termos de classificação é serviço com conexão e sem conexão. Bom, falando um pouquinho sobre o software da rede, esses elementos que formam o software da rede. Bom, ele é altamente estruturado, certo? O software da rede é altamente estruturado. Cada um faz a sua função. Para quê? Para reduzir a complexidade. Você faz isso, você faz aquilo. Uma coisa não interfere na outra. Não, esse aqui faz um pedacinho do serviço, aí esse aqui faz outro pedacinho, esse aqui faz outro. Não, todo mundo tem a sua função específica. Tá? A maioria das redes ela é organizada em uma pilha de camadas ou de níveis. Então essa é a arquitetura. As diversas arquiteturas de rede, a arquitetura OSI, a arquitetura TCP/IP, a arquitetura ATM, que a gente falou ali antes. Cada uma dessas arquiteturas, elas têm as suas camadas, ou elas são implementadas, elas são estudadas, elas são idealizadas através de camadas, certo? O número de camadas, quantas camadas cada uma dessas arquiteturas tem, o nome das camadas, o que cada uma das camadas faz é diferente para cada uma delas. Cada uma estruturou a sua tecnologia de determinada maneira.
Mas todas elas têm camadas. Agora, quantas camadas? Cada uma tem a sua quantidade. OSE tem 7 camadas, TCP/IP tem 4, por exemplo. Tá? Quais são as camadas? Depende. Cada uma tem as suas. O que cada uma dessas camadas faz? Cada uma tem a sua função. Né? Embora TCP/IP e OSE eles andem muito juntos. Tá? Então, o objetivo da divisão em camadas é cada camada ou toda camada, a função dela é o quê? Fornecer serviço a quem está acima. Qual é a função da camada de enlace? Fornecer serviço à camada de rede. Qual é a função da camada de rede? Fornecer serviço à camada de enlace. A camada de transporte. Qual é a função da camada de transporte? Fornecer serviço à camada de aplicação. Tá? Bom, para que se faz essa divisão em camadas? Para isolar cada camada dos detalhes de implementação da outra. Então, se a função da camada de rede é fornecer serviço à camada de transporte, o serviço está oferecido, a camada de transporte vai usar esse serviço. Pronto. Como é que a camada de rede implementou, se está com problema, se está... Não interessa para ela. Ela pega aquele serviço que ela precisa e usa. Ela se enquadra, ela se ajeita dentro daquele serviço e pronto. Tá? E conceito semelhante ao encapsulamento aí de dados com a função de ocultação da informação. Você usa, mas não sabe detalhes aí de como as coisas são implementadas. Bom, serviço e protocolo. O que é um serviço? Serviço é um conjunto de primitivas, é um conjunto de operações que uma camada oferece à camada acima dela. Então, que serviço? Com conexão, sem conexão. Certo? É um conjunto de ideias, um conjunto de estruturas que são oferecidas. Define as operações que a camada está preparada para executar. Com confirmação, sem confirmação. Com conexão, sem conexão. Protocolo é um conjunto de regras que vão controlar a comunicação. Então, se você quer se conectar à internet, você tem que seguir as regras dos protocolos. Que protocolo? IP, se for na camada de rede, TCP ou UDP, se for na camada de transporte, HTTP, DNS, etc., SMTP, etc., se for na camada de aplicação. Você tem que seguir aquelas regras. Se você quiser usar e não seguir as regras, você não vai conseguir se conectar. Certo? Então, o protocolo é um conjunto de regras que controlam o formato IP. Ele tem determinado formato, determinado conjunto de campos, um determinado tamanho e pronto. Se você tem dados a transmitir e os seus dados não cabem naquele tamanho, então aqueles seus dados vão ser quebrados em vários pacotes até que você consiga transmitir tudo. Não tem como, eu quero mudar o tamanho. Você não muda o tamanho. Você pode mudar para menor, mas mudar para maior não. Tá? Bom, aí aqui a gente tem as camadas, certo? Camadas genéricas. Então eu tenho aqui a origem, o destino, então host 1 e 2. No host 1 está implementada as 5 camadas desse modelo aqui, modelo genérico. No host 2 também estão implementados essas 5 camadas. A comunicação entre o host 1 e o host 2 se dá através do meio físico. Certo? Então, as camadas, o objetivo dessas camadas, de cada uma delas, é fornecer determinados serviços à camada superior. Então, a camada 2 oferece serviços à camada 3. A camada 3 oferece serviço à camada 4. E assim vai. Cada camada executa um conjunto específico de funções. Então, genericamente, sem falar de camada tal, de camada X ou camada Y, as coisas funcionam assim. Tá? Bom, do host 1 para o host 2, para você mandar uma mensagem do 1 para o 2, a mensagem segue este sentido aqui. Então, no host 1, ela vai sendo implementada a partir da 5 para 4, para 3, para 2, para 1, chegou no meio físico, transmite,
Quando chega lá no destino, o destino recebe através da camada 1, aí passa para 2, passa para 3, passa para 4, passa para 5. Não existe a comunicação direta de uma camada para outra. Por exemplo, a camada 5, ela só se comunica com a camada 5 da outra máquina. Só que essa comunicação não é aqui, não é direta. Passa por todo mundo, pelo meio físico, recebe todo mundo até chegar à camada 5. Cada uma das camadas, quando está sendo enviado, cada uma das camadas vai acrescentando as suas informações referentes àquela camada. Quando chega lá no destino, cada uma das camadas vai tirando as informações e fazendo o processamento daquelas informações que ela recebeu, e vai tirando, processa, aí pega só o miolo e passa para a camada de cima. A camada de cima tira as suas informações, pega o miolo e passa para a camada de cima. E assim vai, até chegar o miolo, só o miolo, para a camada do destino. Certo? Bom, os protocolos, a camada N de uma máquina se comunica com a camada N da outra máquina, como eu disse. Camada 4 de uma com a camada 4 da outra. Não camada 4 com camada 2, por exemplo. Certo? As regras e convenções usadas nesse diálogo são os protocolos da camada tal. Então, protocolos da camada 2, protocolos da camada 3, protocolos da camada 4. Certo? O protocolo é o acordo entre as partes para que a comunicação aconteça. O protocolo não deve ser violado, porque senão vai prejudicar a comunicação, e as camadas não se comunicam diretamente, como eu disse. Embora pareça que a camada 5 se comunique com a camada 5, por exemplo, quando você está acessando uma determinada página, parece que você está fazendo a comunicação aqui, direta, mas não é. É da sua aplicação, passa por todas as camadas, até chegar lá ao destino, através do meio físico. Cada uma das camadas do meio físico vai desencapsulando até chegar ao miolo da mensagem, que é exatamente o que você quer. Um acesso a uma página, por exemplo. Um GET, que você para o HTTP faz, por exemplo, ele sai daqui como GET. Mas vai ser encapsulado, transmite pelo meio físico e chega lá no servidor que você está tentando acessar. Ele vai desencapsulando até receber o GET. Aí processa esse GET, pega a resposta e o miolo dela, ou seja, a resposta está aqui na camada 5. Aí passa para 4, vai encapsulando até transmitir pelo meio físico. Aqui o host 1 recebe essa resposta e vai desencapsulando até obter a resposta do GET aqui na última camada. Tá? Isso que eu estou dizendo a vocês é interessante de ver lá no iChat, porque lá você vê exatamente como é que foi feito esse encapsulamento na ida do pacote e depois o encapsulamento quando vem a resposta. Então, esse é o... Aqui falando parece que fica ele mostra esse caminho solto. Ele mostra esse caminho? Mostra. O iChat mostra. Não mostra aí como está desse jeito, né? Mas mostra as linhas. Mostra o caminho todo. Bom, a comunicação física acontece de uma camada para outra. Por exemplo, aí, da camada 5 para a camada 4, você tem a comunicação física, ou seja, a interface entre uma camada e a outra. Agora, a comunicação virtual, ali da camada 1 de uma máquina para a camada 2 da segunda máquina, é a comunicação virtual. Fisicamente, ele segue aquele caminho que eu expliquei anteriormente, certo? Então, as camadas não se comunicam diretamente. Bom, a interface, ela define as operações e os serviços que a camada vai oferecer à camada superior. Cada camada executa um conjunto específico de funções, e essas interfaces têm que ser bem definidas exatamente para garantir a comunicação. Bom, para a gente encerrar aqui, vamos tentar ver o TCP, perdão.
os dois modelos que a gente vai usar ao longo dos nossos estudos são o OSI e o TCP/IP, e a gente vai falando paralelamente, os dois ao mesmo tempo. A gente vai fazendo a analogia entre os dois modelos, né? Então, o primeiro modelo desses de camadas, né, em redes, é o modelo OSI. Então, o OSI é um sistema de interconexão de sistemas abertos, né? Então, o padrão definido pela ISO, que é uma organização de padronização, foi ela quem começou a estudar essa arquitetura, ou seja, foi ela que começou a montar essas camadas, quantas camadas iam ter, o que é que cada camada ia fazer, foi através, então, da OSI, tá? Vocês encontram várias informações sobre ela aqui, nesse site, e ela define 7 camadas. Então, é um modelo OSI, tem 7 camadas. Então, quem são essas camadas? Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. São as 7 camadas do modelo OSI. Né? Então, aqui, na camada física, a gente fala dos bits. Na camada de enlace, a gente fala dos quadros. Na camada de rede, a gente fala dos pacotes. Camadas de transporte, sessão, apresentação e aplicação, elas não têm um nome específico. A gente chama de unidade de transporte, unidade de sessão, unidade de apresentação, unidade de aplicação. Certo? Bom, física, enlace e rede, elas estão implementadas no hardware. Os protocolos da camada de enlace estão implementados na placa de rede, no switch, certo? Algoritmos de roteamento, por exemplo, estão aqui na camada 3, estão implementados nos roteadores. Então, são softwares, são ideias, são algoritmos que estão implementados no hardware, ok? Transporte, sessão, apresentação e aplicação é software, certo? E, novamente, a comunicação acontece de cima para baixo, passa pelo meio físico, de baixo para cima. Transporte também está na aplicação? Camada de transporte? Esses 4 são tudo na aplicação? São software aqui. O software. Agora, sessão e apresentação são camadas do modelo OSI. O modelo TCP/IP não tem essas camadas. O Tannenbaum até a versão, acho que anterior a essa, uma anterior, essa é a quinta, acho que é a terceira, até a terceira edição, ele trazia um capítulo específico sobre as camadas de sessão e apresentação. Mas ele não traz mais, ele passa direto aqui da camada de transporte para a camada de aplicação. Porque, na verdade, essas duas camadas aqui, elas são muito conceituais. No modelo OSI, elas estão diluídas, essas duas camadas são diluídas, na transporte e aplicação. Então, a gente também não vai falar especificamente sobre a camada de sessão e a camada de apresentação. A gente vai falar da camada de transporte, depois da camada de Que acaba ficando bem parecido com o TCP, né? O que a gente vai ter de diferente é a camada física, que também o TCP/IP não tem camada física. Veja, aqui a gente tem a arquitetura do TCP/IP. Então, ela tem 4 camadas. Interface de rede, interrede, transporte e aplicação. Esse modelo TCP/IP, ele não faz distinção nenhuma, ele não diz nada a respeito da infraestrutura física. A infraestrutura física está funcionando e pronto. Ele começa a dizer alguma coisa aqui, nessa interface de rede, que é como se fosse uma junção entre física e enlace. Certo? Então, você tem a infraestrutura de rede e a sua rede local funcionando. Aí, então, ele começa a especificar aqui. Rede, é o IP. Transporte, TCP e UDP e aplicação dos diversos protocolos de aplicação. Certo? Na verdade, faltariam só mais 2 deles. Mas o pessoal já está ali, né? Bora. Esse rede física aí é uma camada física mesmo? Não, é a infraestrutura de rede, cabeamento.
Ele não diz se você tem que usar pá trançado, se você tem que usar fibra ótica, se você vai usar com fio, sem fio, de que jeito. Entendi. Não interessa. Interessa que esteja lá, funcionando. Certo. Para que você se comunique. Certo? Mas a gente fica por aqui, então, hoje, quarta-feira de procura. Ficou uma pergunta?